Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós. Desenvolva-se infinitamente conforme da vontade de Deus. Encontre dicas para trilhar o caminho das grandes conquistas ao assistir o programa Seitio Noye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! E o preletor José Adalto de Oliveira, em sua palestra de hoje, explica qual é a diferença entre o grande homem e o pequeno homem no sentido de como se deve agir para evoluirmos e não estagnarmos na caminhada da vida. O Momento Meio Ambiente traz algumas dicas de como utilizarmos aparelhos eletrônicos com sabedoria a fim de evitarmos desperdício de energia. Com o livro Mente Câncer, você aprende qual é a causa mental dessa doença e como se livrar dela, bem como vários relatos surpreendentes de curas após as pessoas atingirem um estado mental que domina os sintomas dessa doença. Na Seitio Noye, as experiências têm demonstrado que ao mudar o estado mental, o câncer desaparece. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seitio Noye mais próxima de você. Um currículo valorizado perante a sociedade nem sempre é certeza de que essa pessoa é realmente feliz. É com ações voltadas ao crescimento espiritual que aparece o verdadeiro valor de alguém. Então, vamos saber na palestra de agora com o preletor José Adalto de Oliveira qual é a diferença entre grande homem e pequeno homem. Todos, muito obrigado. É uma alegria, uma grande honra neste momento ter esta oportunidade de estar com todos nos seus lares que nos acompanham neste momento, o programa Seitio Noye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Temos a missão, neste dia maravilhoso, de falar um pouco da verdade. E esta verdade na qual vamos tratar hoje é do livro Cresça Vigorosamente, autor, professor Seitio Taniguchi. O professor Seitio Taniguchi foi o nosso supremo presidente, substituindo o sagrado mestre Masaharu Taniguchi. E o professor Seitio, na condição de genro do mestre Masaharu Taniguchi, ele nos transmitiu uma doutrina da Seitio Noye de uma forma muito precisa, principalmente nos mostrando de que esta vida, esta nossa existência humana, ela é como se fosse um grande restaurante, em que nós podemos pedir aquilo que nós queremos e aquilo que nós desejamos. E através disso nós podemos obter de acordo com a nossa mente, com o nosso pensamento. Ele ratificou também todo o conteúdo da doutrina da Seitio Noye, que diz que o homem é filho de Deus. O homem, como filho de Deus, é capaz de obter tudo o que ele deseja na vida fenomênica, nessa vida terrena, isto é, através do solicitar, como se fosse uma grande vida. Então significa que cada um de nós, na nossa existência humana, tudo está na palma da mão da vida. Como diz na Sutra Sagrada, fechada se torna um ponto e aberta se torna infinita. Então depende de cada um de nós. Crescer vigorosamente é o desejo da maioria da humanidade, ou seja, progredir, se expandir, fazer com que seja bem sucedido em todas as mais variadas atividades humanas. Entretanto, nem todo mundo consegue. E o que é isso então? É isso que nós vamos tratar no dia de hoje, dentro do tema grande homem, pequeno homem. Ou seja, significa que a pessoa ela pode ter uma condição de vida em que ela vai ser bem sucedida ou não, de acordo com esse aspecto e essa aplicação na sua vida. Indo diretamente ao ponto, o professor Seitio Taniguchi diz assim: o tempo voa como uma flecha. E aí ele diz assim: parece que foi ontem que suportamos o inverno rigoroso, e já as flores desabrocharam, o verde despontou por toda parte, e eis que estamos em pleno inverno. O tempo voa como uma flecha, disse alguém outrora. Dizem também que o jovem envelhece fácil, difícil é tornar-se sábio, isto é, as pessoas tendem a envelhecer sem aprender
nada de útil. O termo sabedoria não significa apenas adquirir os conhecimentos transmitidos nas escolas. Tem um conceito mais amplo de formação integral da personalidade. Então, nesse primeiro trecho, ele fala sobre essa questão do tempo dentro do mundo fenomênico, do mundo da matéria, em que a gente hoje em dia, nas nossas atividades, a gente nem percebe e tudo está passando e de uma forma muito rápida. Às vezes até nas conversas de beira de bar, de boteco, a gente escuta, nossa, parece que foi ontem o Natal, parece que foi ontem o Ano Novo e a gente já está no meio do ano ou já estamos no final do ano. Mas essa percepção de tempo, ela é uma percepção nossa aqui deste mundo. No entanto, o importante é o que estamos fazendo com esse tempo. O dia ele é igual para todo mundo, tem 24 horas. Mas de que forma nós estamos aproveitando esse tempo? Na Seichonoye, nossos adeptos, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, todos eles têm um hábito. E que hábito é esse? Esse hábito de, em primeiro lugar, colocar Deus. Todos aqueles que professam uma determinada religião devem ter isto como um hábito, em tudo na sua vida, em tudo que vai fazer. E aí é exatamente o ponto que vai diferir entre o pequeno homem e o grande homem. O grande homem significa o nosso eu verdadeiro, o ser perfeito, esse ser criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo nos ensinou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão dadas por acréscimo. E eu pergunto a você que nesse momento está nos assistindo, em que posição você coloca Deus na sua vida? Deus está em que plano na sua vida, na sua existência humana aqui? Isso é o grande diferencial. Isso é que vai fazer toda a diferença. Muitas vezes um empresário nos procura, ou procura um preletor da Seichonoye, porque está passando por dificuldades financeiras, as suas empresas foram à falência, ou acumulou muitas dívidas, não sabe como fazer, ou está em busca de bons profissionais. Mas aí eu pergunto, em que posição Deus está dentro da sua empresa? Em que posição você coloca Deus? Em primeiro lugar, nós temos que logo ao acordar, nos vincular a Deus. E de que forma? Através de um pensamento muito claro. E esse pensamento muito claro não significa uma oração comprida, difícil, mas em primeiro lugar dizer, Deus, muito obrigado por eu acordar, por eu estar vivo e por eu poder, neste dia de hoje, contribuir e ser útil a muitas pessoas através do meu ser, através da minha atividade profissional, através de tudo aquilo que eu poderei realizar no dia de hoje com a minha família. E também logo, no momento em que vamos pegar no sono, nós temos que colocar e trazer esse Deus novamente para a nossa vida, para que durante todo o sono possamos exatamente, naquele momento, nós estarmos o quê? Com esse vínculo espiritual com Deus. O fundamental na nossa existência humana é, acima de tudo, nós colocarmos Deus em primeiro lugar. E em cima de tudo isso, nós termos a certeza da nossa evolução e do nosso crescimento espiritual. Dentro desse grande restaurante chamado grande vida do universo, ou dessa nossa existência aqui na face da Terra, o fundamental é essa nossa ligação com Deus, com o Pai, e fazer com que Ele esteja em primeiro lugar. Uma empresa que coloca Deus em primeiro lugar, ela cresce, ela progride, porque nem sempre a vontade de Deus é a sua vontade. Aquela dona de casa que coloca Deus em primeiro lugar, quando ela vai fazer o seu almoço, ela faz com amor, porque amor é o atributo divino, é o atributo de Deus. Às vezes costumo dizer, se você pegar uma porção de arroz, uma quantidade de água, um pouquinho de alho, um pouquinho de cebolinha, e você dá para uma senhora experiente, acostumada a cozinhar, fazer um arroz, e você pegar esses mesmos ingredientes e você oferecer para uma menina nova ou para um garoto que vai fazer um arroz ou pela primeira vez ou que não tem muito hábito, apesar de saber cozinhar, o gosto vai ser completamente diferente.
E por que é diferente esse gosto? Porque ele tem um ingrediente de um atributo divino chamado amor. E amor está ligado a Deus. Então, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós temos que colocar esse ingrediente chamado amor. E esse ingrediente chamado amor está diretamente ligado ao nosso eu espiritual, ao nosso eu grandioso, aquilo que denominamos de eu verdadeiro. Quando fazemos com amor, nós estamos desenvolvendo uma obra-prima. E obra-prima significa obra que somente nós podemos realizar. No livro, o professor Seicho diz, grande homem e pequeno homem, os desejos do ser humano mudam com o tempo. Com o passar dos anos, as nossas aptidões, as nossas vontades mudam. Isso é fato. Ele fala assim, quando criança, ele deseja ter um triciclo, por exemplo. Depois, cresce e deseja uma bicicleta. Depois, um carro. E assim por diante. Muitas vezes, seu paladar se altera com o tempo também. E isso acontece com muitas pessoas. Ele pode detestar, quando adulto, uma determinada guloseima, por exemplo, que adorava na infância. Muitas pessoas, na infância, gostam de goma de mascar, por exemplo, ou gosta de balas. Mas depois de adultos, ele não tem mais esse hábito, ou não gosta mais daquele determinado guloseima, por exemplo. Só que também tem muitas pessoas que, quando, na infância, não gostam de um determinado legume, por exemplo. Mas quando fica adulto, só come legumes, por exemplo. Então, tudo isso significa que se altera. Entretanto, ele diz assim, a satisfação de todas as vontades leva à perda da qualidade mais importante. Aceitar a situação tal qual ela se apresenta, Significa que em cada fase da nossa vida, nós vamos passar por determinadas circunstâncias, determinadas dificuldades. Dizem que, antigamente, tinha uma chamado Enigma da Esfinge. Isso na Grécia Antiga, né? Que na realidade ela fazia uma determinada pergunta para uma pessoa. O que era que quando jovem, quando criança ou quando pequeno, usava 4 patas, 4 pernas, né? Depois, quando adulto, usava 2 pernas. E quando, depois de uma idade, usava 3. Né? E a resposta é exatamente o homem, ou o ser humano, em que quando criança, engatinha. Depois, adulto, anda com as 2 pernas. E quando, já numa determinada idade, se apoia numa bengala. Cada fase da nossa vida é uma fase diferente. Só que, à medida que nós aceitarmos cada uma das fases da nossa vida, isso fará toda a diferença no crescimento e na evolução espiritual. É como se nós estivéssemos nos diplomando em cada etapa, em cada fase da nossa vida. Nem todo mundo faz isso. Tem gente que está na adolescência ou está na juventude e já quer levar uma vida adulta. Outros estão na vida adulta e desejam retornar na juventude, na infância. E isso é uma coisa muito interessante, por exemplo, que apesar de nós nos tornarmos adultos, a criança continua dentro de cada um de nós. Assim como uma pessoa que já tem bastante idade, já bastante experiente, ele também tem o jovem dentro dele. Então nós podemos levar em cada fase da nossa vida, ter uma criança dentro de cada um de nós, ter um jovem dentro de cada um de nós, e mesmo estando já numa fase adulta ou numa fase da sabedoria. Então, é importante nós aceitarmos em cada momento da nossa vida e vivermos isto com alegria. Aí nós vamos estar desenvolvendo o nosso ser espiritual, esse ser grandioso que está dentro de cada um de nós. E nós vamos estar nos diplomando em cada etapa da nossa vida, em cada fase da nossa vida, da nossa existência humana. A Seicho Noye diz, coloque Deus em primeiro lugar, como falei no início. E esse Deus em primeiro lugar, nós devemos estar em constante oração e perguntando a Ele o que Ele deseja. E aí sim, nós conseguiremos avançar na nossa vida aqui terrena, em especial no aspecto profissional, no aspecto empresarial. Aqui diz no livro, na página 59, que significa tolerar? Não é desistir do ideal, nem se conformar com pouco. O verdadeiro sentido de tolerar
é abandonar o egoísmo. O egoísmo é provocado pelo falso eu, que é dominado por desejos e emoções. É preciso expulsar o falso eu e conduzir para o exterior o eu verdadeiro. O eu verdadeiro é a essência de Filho de Deus, perfeito e maravilhoso, que nada tem de voluntarioso e egocêntrico. É tão importante nós descobrirmos que dentro de nós habita essa vida do Filho de Deus. Quando nós descobrimos isso, tudo muda, tudo se transforma. Eu estive alguns dias atrás numa cidade do estado de Minas Gerais. Nessa cidade lá eu tive a felicidade de conhecer um nosso dirigente da Associação da Prosperidade, da Seitonoye do Brasil, em que atua hoje e que ele teve a oportunidade de conhecer os ensinamentos da Seitonoye através do programa Seitonoye na TV, esse que vocês estão assistindo nesse momento. Era uma madrugada e naquela madrugada ele estava na televisão com insônia, passando por muitas dificuldades, quando ele ouviu uma palestra do então preletor Ennio Masakihara, que disse assim: você que está aí sentado de pijama, que não tem nada para fazer nesse momento, você é filho de Deus. E como filho de Deus, esse problema que você está aí enfrentando, ele é pequeno demais. E foi falando, e ele ficou ouvindo aquilo na madrugada com insônia, e ele pensou assim: pô, esses japoneses aí devem ter desenvolvido uma tecnologia que capta o que a gente está pensando, porque parece que o cara fala, está falando para mim. E ele ficou intrigado com aquele negócio, ficou intrigado, e no dia seguinte ele foi procurar, descobriu que existia lá uma regional chamada BH Caiçara, lá em Belo Horizonte, se procurou a regional e acabou encontrando e foi parar num negócio chamado Ciclo de Estudos da Prosperidade, que é uma atividade que a Associação da Prosperidade realiza. Ele chegou na Associação da Prosperidade com um Escort velho, financiado, e estava com busca e apreensão também. Relato que ele disse, né, contando. E com toda essa situação, a vida dele estava sem sentido. Mas ele encontrando o ensinamento, praticando, isso foi em 2004. Hoje a vida dele é completamente outra. Além de ser um empresário bem-sucedido, que está contribuindo para o desenvolvimento do Brasil, oferecendo emprego, oferecendo melhorias através da atividade profissional que ele realiza, ele contribui decisivamente para o movimento, ele é mantenedor do programa Seitonoye na TV. Como mantenedor, ele me disse que realiza uma contribuição grandiosa, não apenas como mantenedor, porque ele sabe que através, ele sendo mantenedor, ele está contribuindo para que outras pessoas também possam descobrir a Seitonoye através desse programa que os senhores estão assistindo nesse momento, e ao mesmo tempo, ele se tornou um líder, ajudando no movimento na cidade lá de Pedro Leopoldo, onde ele reside. Estive lá e realizei uma palestra na associação, que junto com os companheiros, eles arregaçaram a manga e falaram assim: vamos reformar, vamos melhorar, vamos fazer o melhor. Ou seja, passou a fazer toda a diferença na vida dele. E por que isso? Porque ele descobriu que dentro dele existia um ser grandioso. Ele estava vivendo até então aquilo que podemos dizer o pequeno homem. O pequeno homem dentro desse tema nosso, dentro desse estudo, significa você viver como apenas olhando o eu carnal. O eu carnal é um ser limitado. Por mais força que eu tenha, eu vou limitar a determinados quilos. Tem pessoas que vão conseguir levantar 60 quilos, 70, mas chega uma hora que é limitado. Mas o eu grandioso, o ser espiritual, está ligado a um manancial, que é o infinito, que é o universo. Então está na hora de nós nos conectarmos com este ser grandioso e viver este ser grandioso. Esta é a proposta da Seitonoye. E é isso que nós estamos aqui, através desse programa, transmitindo para os senhores. Não importa a religião, não importa qual é a sua fé, importa sim
É como você vê Deus e como você coloca Deus na sua vida, na sua existência humana. Jesus Cristo disse, meu reino não é deste mundo, mas ele disse assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo. E o teu pai que vê em segredo te dará toda a recompensa. Então está na hora de se comunicar corretamente com Deus. O papel da religião é desimpedir a vida, é conectar o homem, o ser, exatamente a essa grande vida do universo que é Deus. Então vamos viver Deus na nossa vida. A proposta da Seichonoye é exatamente essa. Através dos nossos livros, através dos nossos programas, das nossas atividades. A proposta central nossa é essa. Conecte-se a Deus. E através dessa conexão, viva a vida do Filho de Deus. Mas viver a vida do Filho de Deus significa que você deve expressar esse Deus em todos os aspectos da sua vida. Principalmente na família, porque a família é o lar. E o lar é o ninho. E dentro desse ninho chamado lar, ali tem todos, cada um tem a sua individualidade. Então respeitar essa individualidade de cada um dentro do lar é respeitar o Deus que está dentro do outro. Então, amar o próximo como a ti mesmo é um dos mandamentos que consta na Bíblia. Então, em primeiro lugar, esse outro dentro do lar é o próximo mais próximo que nós temos. Então, nós devemos viver isso na nossa vida, na nossa existência, de tal forma a sentir gratidão por tudo aquilo que fazemos. Então, você que nos acompanha nesse momento e que deseja adquirir este livro, é só acessar o nosso site www.sni.org.br e lá você vai encontrar um link da livraria virtual. Adquira os livros e através da leitura dos livros você obterá e conhecerá essa verdade grandiosa, esse ensinamento grandioso. Só que não basta apenas ler, é preciso praticar, é preciso viver. Quando você vive de acordo com a verdade, você se torna um com a verdade. Você estará o tempo todo exteriorizando esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, que habita e que está dentro de cada um de vocês. Ao longo da minha vida, da minha existência, em que descobri esse ensinamento e vivo de acordo com esse ensinamento, cada dia são graças maravilhosas que acontecem na minha vida e que acontecem na vida de cada um dos adeptos que nos acompanha nesse momento também. São graças maravilhosas em que nós temos que realmente reverenciar e agradecer a Deus e sentir do fundo do nosso ser gratidão. Gratidão pelo fato de, nesta existência humana, ter a oportunidade de viver de acordo com princípios divinos, estando no mundo terreno, mas vivendo como um mundo divino. Então, fazer da vida humana uma vida divina e avançar crendo sempre na vitória infalível. Esse é um dos preceitos da Seichonoye básicos em que nós convocamos todos vocês a viverem a partir de hoje. Agradeço a todos pela oportunidade. Nosso sincero muito obrigado. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seichonoye para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos, além de recebê-la em uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida.
Então ligue 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 50 14 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seiichi Onoe, agora em suas mãos. No Momento Meio Ambiente de hoje, vamos falar de economia de energia. Aprendemos na Seiichi Onoe que tudo é vida de Deus e deve ser vivificado, ou seja, utilizado com sabedoria. Quando o assunto é os aparelhos eletrônicos, podemos fazer nossa parte. Acompanhe na tela. Utilize o ar-condicionado apenas quando seja necessário e 2 graus abaixo da temperatura ambiente. Mantenha o hábito de desligar o monitor do computador quando precisar sair da sala. Evite deixar aparelhos eletrônicos no modo de espera. Crie o hábito de tirá-los da tomada. Quando cada um faz sua parte, todos saem ganhando e a natureza agradece, não é? Para saber mais sobre as iniciativas da Seiichi Onoe do Brasil na área ambiental, acesse www.sni.org.br/meio ambiente. Proteção ambiental e a Seiichi Onoe faz bem ao planeta e faz bem a você. Acompanhe os nossos programas de rádio via internet no endereço www.sni.org.br/rádio ou veja também se em sua região existe alguma emissora que transmite a nossa programação. São dezenas em todo o Brasil. Os temas das palestras e orientações são os mais diversos possíveis. Dúvidas sobre o mundo espiritual, como resolver dificuldades financeiras, como sair de um estado ruim de saúde, como achar uma boa profissão, qual a melhor maneira de educar seus filhos para que sejam gênios e não rebeldes, o que fazer para superar crises no casamento e uma infinidade de temas está à sua disposição sob a orientação precisa e sábia de nossos mais experientes preletores. Procure e encontrará no programa Seiichi Onoe na rádio um amigo que o apresentará a Deus e o colocará em linha direta com ele. Ligue para 0 operadora 11 5074 4117 e deixe gravado o seu recado ou a sua pergunta. Sua dúvida será respondida pelos nossos preletores e ainda podem ajudar pessoas que estejam passando por problemas semelhantes, tá bom? Fica aí a dica para você no finalzinho do nosso programa. E fica por aqui também mais um programa Seiichi Onoe, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecendo você que acompanha o nosso programa, independe da região que esteja, continue conosco também pelas redes sociais, tá bom? Quando você ora, o seu pensamento se transforma na própria vida de Deus e sua voz em uma vibração divina que pode tudo transformar. Sinta isso agora em nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Um abraço grande para você que acompanha o Modo Feliz de Viver. Até o nosso próximo. Tchau, tchau.